Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Começamos mais um Manhã com você. Já quero começar desejando o quê? Um dia lindo, maravilhoso, entendeu? Que seja de muita alegria, de muitas boas energias. Gente, ela já começou assim. Que manhã maravilhosa, gente. Bom dia, riquezas maravilhosas de minha vida. Nesse clima de boas vibrações, porque Paola chegou chegando, entendeu? Eu também quero deixar aqui uma mensagem que eu fiz assim no caminho, vindo pra cá. Ai, meu Deus, lá vem. O amor é lindo. Lindo ele é. Se você não cuidar, ele vai pros cafundé. Tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje, gente! Ah, amiga, você tem que contar um dia daquela piada de novo. Qual que era mesmo? A do cavalo. Gente, eu vou contar um dia que eu vou contar aqui ao vivo pra vocês. Quer que eu Conta conte agora, por favor, gente. Mas vocês têm que prestar muita Sério. atenção. Vai. Tava lá o moço, eu tenho que fazer uma, entendeu? O moço foi lá comprar um cavalo. Aí, ele era paulista, né? Paulista, acho que sabe, desculpa, gente, eu sou paulista, eu sou também, então eu posso falar, né? Eu tenho gabarito pra falar. Na verdade, eu sou mineira, nasci em Minas, mas moro aqui há muitos anos. Aí ele foi comprar o cavalo, e aí ele chegou no rapaz e falou assim, olha, eu queria um cavalo, mas eu não sei cuidar, né? Ele falou, não, esse cavalo aqui é muito fácil. Pra ele correr, você fala, graças a Deus. Pra ele parar, você fala, misericórdia. Aí ele, não é possível. Ele falou, não, meu filho, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, pode levar. Aí fez um valor lá, ele falou, gente, só isso? Então, beleza. Pegou aquela estrada que vai, gente, que não tem fim, que você olha e você não vê. Aí ele começou. Graças a Deus! E graças a Deus! E vai! E o cavalo, pacotó, pacotó, pacotó. E cada vez que ele falava graças a Deus, mais o cavalo corria. Aí, gente, ele não tinha visto que tinha um precipício. Quando começou a chegar perto do precipício, ele apavorou, falou, sangue de Jesus tem poder. Falava para, o cavalo não parava e ele não lembrava da palavra de comando. E aí ele, gente, ele falou tudo que você imaginar. Ele falava Pai Nosso. E aí ele, Ave Maria. Na hora que chegou bem na beirinha, ele, misericórdia. Aí o cavalo... Aí ele, graças a Deus, cavalo. Foi bom? Eu preciso falar uma coisa. O diretor tá até agora sem entender. Em si, Não é boa. não é boa, mas a sua interpretação... Você viu o cavalo? É maravilhosa, é maravilhosa. Eu amei, obrigada. Já alegrou, pronto, eu tô com a energia lá em gente, cima. Vou te falar, a aguento. piada foi tão ruim que me deu fome. Mentira. É sério. Gente, o que tá acontecendo? Eu achei que eu dei tanto Não, de mim. você foi maravilhosa. Eu dei tanto é o de que mim. eu falei. Você fez ficar boa. Entendi, amiga. Você é Entendeu? maravilhosa, eu te amo. Você quer, Você é te muito amo. inteligente. Te amo. Deu fome, eu quero assistir um negócio de comida agora. Então vamos? bora, vamos. Vamos assistir. Você já provou o verdadeiro feijão verde nordestino, Thaísa? Não, e nunca nem tinha ouvido falar. Não? Então se Feijão você não verde? provou, você aí de casa também não, se prepare pra ficar com água na boca. Direto de Fortaleza, a Mirella vai mostrar por que esse prato é tão amado por lá. É com você, Mirella. Hoje nós vamos falar de um sabor tradicional nordestino, que é o nosso querido feijão verde. O feijão verde que é a base de vários pratos cearenses, como por exemplo o feijão verde cremoso, que tem carne do sol, tem também baião de dois com feijão verde. A gente tem o feijão tropeiro, que acompanha aí uma banana milanesa. E essa mesa foi montada para você saber como esses pratos são preparados. Silvânia, conta pra gente por que o feijão verde é tão querido pelo cearense, pelo nordestino. O nosso feijão verde aqui é o carro-chefe, querido pelos nordestinos, pelo povo do Ceará, por ser uma especialidade, uma iguaria que só o Ceará sabe aproveitar. Aqui nós usamos o feijão verde para fazer o baião de dois, para fazer o feijão tropeiro, o nosso carro-chefe, que é o nosso feijão verde com carne do sol, e ele feito também só com queijo coalho. Nossa Senhora. Não devia. Ô, gente, por que o diretor fez isso com a gente? Eu fiquei com vontade agora. Ficou? Fiquei, que Vamos delícia. fazer uma coisa então, já que a gente não tem um feijão verde aqui, mas vamos dar uma beliscadinha, alguma coisa enquanto a gente fala gente pro tem. pessoal tomar uma água no intervalinho? Que a gente Vamos tem uma aproveitar? mesa maravilhosa. É, vamos? Então vamos fazer o seguinte, rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, você volta pra cá, porque a gente vai falar tudo sobre justiça familiar. E, gente, eu falei sobre amor, a gente vai entender também sobre essa questão. Tudo, porque tudo. casamento, Casamento, você não cuida. separação, acordo pré-nupcial, união estável, tudo, tudo, tudo. Então a gente já vem com esse assunto super importante, não sai daí.
Voltamos! A gente vai falar de casamento, divórcio, união estável, tudo sobre esse assunto que, olha, vou te falar, hoje em dia a gente tem que falar, né, amiga? Temos que Não falar. dá pra fugir. E a gente vai trazer, gente, uma pessoa muito maravilhosa, que eu particularmente amo, o Paulita também, é nosso amigo aqui, já veio na nossa casa, no nosso Já é nosso AP. parceiro. Exatamente. Então ele estará aqui, mas antes eu queria ver alguns vídeos da internet. O que você acha? Vamos, pra dar uma soltadinha. Pra dar uma soltada, pra gente dar uma divertida. Até porque, gente, a gente homenageou o Dia dos Professores, porque a gente sabe que eles são tudo na nossa vida. Pelo amor de Deus, boa parte é dentro de casa, mas boa parte é na escola, com os professores. E ainda mais nesse país que a gente vive, a gente tem que valorizar. Eles merecem muito e eles são tão desvalorizados, gente. Mas a gente precisa valorizar cada vez mais. Então, se não tem esse valor, nesse valor lá, que a gente tem aqui. Pode rodar. Todo mundo cantar, né? Vamos lá. Português, baby. Português, baby. Aprendi o que é classe de palavra. Você não ia enquanto eu estudava. Português, baby. Tem de aprender, né? Português, baby. Aprendi o que é classe de palavra. Você dormia enquanto eu estudava. Por aquilo que tem nome chamo de substantivo. E antecede ele, a gente chama de artigo. Olha, não esquece mais. Já sei que é verbo, que indica circunstância, é um advérbio. O nome substitui ou retoma algum nome. Numeral indica o número dobro da fome. O que liga as duas orações é a conjunção. Pra ligar dois termos utilizamos preposição. E se presta atenção na interjeição, adjetivo qualifica se tá boa a canção. Agora que já aprendemos classificação, vem comigo e vamos cantar junto esse refrão. Português, baby. Português, baby. Aprendi o que é classe de palavra. Você dormia enquanto eu estudava. Português, baby. Português, baby. Aprendi o que é classe de palavra. Você dormia enquanto eu estudava. E aí galera do Manhã com você, eu sou o professor Anderson Ribeiro, também conhecido como MNMC, e eu fiquei conhecido em todo o Brasil por publicar nas redes sociais algumas aulas onde eu ensino as regras da língua portuguesa utilizando a música funk, a música rap, a música trap, e utilizo dessas tendências do aluno, a cultura do aluno, para que as aulas possam ser mais dinâmicas, mais divertidas. Eu acredito de fato que a cultura do aluno pode ser utilizada na sala de aula para que as aulas sejam mais dinâmicas, mais divertidas, mais interessantes. Também acredito que o professor pode ser amigo dos seus alunos, sem nenhum problema. E dessa forma, a gente consegue fazer com que todos os dias sejam de fato dia da profissão mais importante do mundo, que é a profissão que forma todas as outras. É a profissão do professor, do educador, certo? Feliz Dia dos Professores para todos os professores do mundo. Quero só falar uma coisa. Português, baby. Português, baby. Isso fica na cabeça, Não tem como, amiga. Que Gente, maravilhoso. é sensacional. Professor Anderson, parabéns. Deus Parabéns. abençoe sua vida. E parabéns pra todos os professores Todos. do nosso mundo inteiro, né, amiga? Você sabe que tem uma musiquinha que minha irmã aprendeu no cursinho, que ela cantava em casa e até hoje eu não esqueço. Conta, canta. Canta? Canta É e dos conta. glóbulos brancos. A Bianca, Ai, minha meu irmã, Deus. era assim. Pelo plasma fora eu vou bem sozinho, atravesso paredes feito Gasparzinho. Produzo anticorpos, proteínas protetoras e até fagocito bactérias invasoras. Como um soldado tão combatente, protejo você pra não ficar doente. Gente, muito bom. O meu não ajudou muito. Mas, A você não Paulina esquece? tava gripada um tempo atrás, o diretor falou, no caso não protegeu você, né? Porque você tava... Eu vou cantar mais pra invocar mais. Agora, já que a gente tá falando de professora, gente, olha só, de professores, a gente tem a professora Verônica Saraiva Martins, de 41 anos, que é da rede municipal de Nazária, a 35 quilômetros de Teresina. Gente, viralizou nas redes sociais após ser filmada usando uma mangueira para amenizar o calor em sala de aula. Olha esse vídeo.
professora de educação infantil e ensino fundamental. E a minha relação com os meus alunos é de muito afeto, amor, carinho. Às vezes eu chego exausta dentro de uma sala de aula e uma aluna chega para mim e diz: tia, deixa eu te dizer que um negócio, abaixa aí e fala no meu ouvido: tia, eu te amo. Isso é muito gratificante, muito... É um incentivo, eu posso dizer, para o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu não posso só romantizar e dizer que tudo são flores, que tudo é lindo. Existe também muitos desafios que nós enfrentamos. Não temos uma estrutura adequada, né? E a gente, às vezes, somos mediadores de conflitos porque eles não têm maturidade para saber o que é certo, o que é errado. A profissão mais linda do mundo, a mais importante. Eu vou falar pra base de você. Imagina, eu acho que eu ia chorar também, igual ela, professora. Eu não teria emocional. Olha, agora essa. Gente, tem uma professora que ela é diferenciada, mas é muito diferenciada. Vocês vão entender o porquê. Pode rodar. A Paola era boa aluna, mas gostava de conversar, então ficava sempre no fundo da sala. Sempre gostou mais e teve melhor desempenho em humanas. E isso foi se acentuando mais no final do ensino médio. Foi aflorando o lado artístico, isso sempre foi muito presente e muito marcante nela. Representar e dançar eram os hobbies preferidos e sempre fez isso muito bem. Vários shows. Quando era pequenininha, por volta de 4, 5 anos, chegava a usar a porta da máquina de lavar como se fosse um ecrã de TV. Então ela se sentava por trás da porta e ficava blá, 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 fazendo como se fosse um jornal. E tem também um lado engraçado e a presença de espírito incrível dela. Quando acontece algo que não seria suposto acontecer, ela mais que depressa disfarça, muda de assunto. Essa é a Paola, a minha caçula. Beijos, caçulinha, saudade. Beijo, mami, saudade. Minha mãe maravilhosa, professora. E ó, minha mãe é professora de inglês, francês e português para estrangeiros. Ai, que chique. Ela é muito inteligente. É muito, maravilhosa. Por que você nasceu assim? Vixe! A gente pode xingar aqui no programa ao vivo, não? Eu não podia. Não? Gente, eu perco Tá a amiga, rindo, mas eu não Robert? perco a piada. Tá rindo, Robert? Eu não entendi. Achou engraçado? Robert, essa foi boa. Não, só quero saber se você achou engraçado. Gente, pode dar tudo, menos liberdade, É isso? entendeu? Mas eu quero mandar um aqui, ó, beijo pra pra sua mãe. ela, pra eles, entendeu? Tudo menos liberdade. Eu te amo. Você é muito inteligente. Minha mãe é maravilhosa, meu pai também, amo vocês. Eu sou uma misturinha. E você fez, parabéns pra mãe e pro pai que fez essa menina linda, maravilhosa e muito inteligente. Gata. Tá rolando uma discussão aqui, né? Será que a gente tá em crise no nosso relacionamento? Ai, será? Eu acho que a gente precisa Será que a chamar gente um precisa de um especialista. tempo? Eu acho que eu quero dar um tempo. Não, não faça isso comigo. Não? É que assim, Tá acontecendo amiga... tanto isso ultimamente, não tá? Então, nos últimos anos, você sabe que o amor anda passando cada vez mais pelos cartórios, né? Porque, olha, segundo o IBGE, só em 2024, gente, o Brasil registrou quase 941 mil casamentos e 440 mil divórcios. Deus! Isso quer dizer que a cada 100 casais que disseram sim, 47 acabaram se separando. É um índice bem alto, né? Meu Deus, amiga. Gente, e o que será que isso quer dizer sobre nós? E na forma como a gente vive, como a gente tá amando hoje, esse é o nosso assunto. E deixa eu já receber aqui na porta, porque eu já vou lá, porque eu tenho certeza. Sabe quando você sente a presença? Olha lá. Caraca, eu ia antes. Sentistes, né? Você sentistes. Mas Sei. ele chegou. Nosso amigo Francisco! Olá, Bem-vindo! tudo bem? Tudo bem, Thaís? De casa, né, amigo? Pô, tá cada vez mais Fran- chique aqui. Francisco Você achou, Eu Gomes. achei, olha essas Francisco? flores aqui, tá super bonito. Diretora. A gente... Bem-vindo, Francisco. Fica à Obrigado. vontade, que você já é de casa mesmo, que nem a Thaísa falou. Já que a gente vai falar sobre relacionamento, né, amiga? A gente trouxe rosas, olha. Nosso diretor Pois é, pra deixou deixar um rosas clima aqui. de romance. É, porque, no gente, ar. tá acontecendo tanta coisa, né, amiga? Misericórdia. Doutor Francisco Gomes, gente, ele vai esclarecer pra gente todas as dúvidas sobre os novos contratos do amor. Casamento, separação, contrato de namoro e como o coração e a justiça têm
caminhado lado a lado nos relacionamentos modernos. Porque assim, doutora, a gente tá vendo nesse ano, né, o ano que passou, a gente sabe que, tipo assim, muita gente se separou. Muita gente. Muitos artistas. E aí, como que lida agora? Porque eu não tô captando, eu sou das antigas, por mais que eu seja nova, eu sou daquela época que casou é pra sempre. Como que a gente caminha? Bom, se você é das antigas, eu sou pré-histórico, então, né? Mas na realidade é o seguinte, eu vou falar a parte jurídica, que às vezes ela é uma parte um pouco mais fria que a parte romântica, digamos assim, né? Porque do ponto de vista jurídico, o casamento é um contrato. Tanto que a gente está falando de contrato de namoro, contrato de casamento, divórcio, tudo são contratos, né? E aí a gente passa a analisar cláusulas do contrato. Então esse é o papel do advogado, analisar a cláusula do contrato. A gente tem aquela brincadeira que fala, né? Meus bens e meu bem, né? Quer dizer, casa no meu bem e termina nos meus bens, né? Então, isso está cada vez um pouco mais fluido, porque os casamentos eles estão durando menos e o número de divórcios está crescendo ano a ano. Então, quando você olha os números, você fica meio espantado. Você fala, pô, esse ano aqui, 30%, 40% das pessoas que casaram se divorciaram. Então, a gente fica meio espantado, né? Acho que são outros tempos mesmo. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Quer falar, amiga? Não, imagina, pode falar. Não, é porque ele tava falando e eu fiquei pensando, o que dá mais trabalho, casar ou separar? Porque antigamente, gente, mudou muito, amiga, de verdade, eu sinto isso. O que dá mais trabalho? É que se você no momento de casar, antes de casar, tomar todas as providências direitinho, daí no momento de separar é mais fácil, né? Entendi. Então tem alguns fatores que vão determinar se vai ser simples ou se vai ser complexo. Por exemplo, você tem filhos. Se você tiver filhos, a separação obviamente é mais complicada. Vai ter pensão, vai ter guarda do filho, vai ter toda aquela... Ah, mas você não tem filhos. Então, e o casal não tem muitos bens para partilhar. Aí geralmente não dá problema. Tem muitos bens para partilhar e os bens vieram mais de um do que do outro. Aí você tem quase que uma briga certa, né? E aí eu acho que esse tema veio muito à tona porque a gente teve muitos famosos que também se separaram no ano passado, nesse ano, e que as coisas continuam acontecendo, né? E aí começa a chamar a atenção para o que é uma separação. Que hoje a gente tem a internet, né? A gente tem a internet e a gente tem acesso a tudo isso. Eu acho que hoje as pessoas não ficam nos casamentos que antigamente ficavam, né? Exatamente. Que se sujeitavam a tudo. Então, enfim, outros tempos. E tem um dado que, assim, em 2025, vários casamentos, que nem o doutor falou, de famosos ocorreram, né? E aí chocou todo mundo começou a falar disso. Isis Valverde e Marcos Buais, com cerimônia em maio. Sabrina Sato e Nicolas Prates, que eles fizeram a cerimônia no Hotel Fazenda. Então, assim, todo casamento é uma união estável também, doutor? Como que a gente separa? Só de morar junto é uma união estável? Tem que ir no cartório para ser uma união estável? Isso Como é um funciona? grande medo hoje em dia, né? Porque assim, você tinha antigamente casamento. Casamento é casamento, ponto, né? Daí passou um tempo, a partir da Constituição, na realidade, passou a se falar em união estável. O que é união estável? União estável é você morar junto, mas com a intenção de constituir família, ou seja, de vocês serem uma família, né? E aí começa a discussão, porque tem casal que um começa a falar, não, a gente morou junto, a gente era uma família, e o outro fala, não, você estava aqui em casa passando um tempo. Meu Deus, né? E aí começam as alegações, e aí para as pessoas se resguardarem, elas começam a fazer contratos. Começam a falar, olha, eu faço um contrato com você dizendo que eu estou namorando ou que você está aqui em casa sem a intenção de ter uma união estável. Porque se tiver uma união estável, respondendo sua pergunta, a união estável ela tem basicamente os mesmos direitos do casamento. Então a pessoa vai ter direito à partilha dos bens, vai ter direito a tudo isso. Quanto tempo morando juntos pode ser considerado uma união estável? Essa é uma mudança que assustou todo mundo pelo seguinte, hoje em dia não há um tempo mínimo. Durante muito tempo se entendeu que teria que ter pelo menos 2 anos morando junto. Aí as decisões judiciais mais recentes falam que não, que tem casais que com 6 meses têm união estável reconhecida. Tem casais que nunca moram junto, né? Vou dar um exemplo para vocês, você tem apresentadores, pessoas que às vezes falecem e aparece alguém e disse, eu tive uma união estável com ele, com ela, né? Então nunca moraram juntos, então isso mudou. Então daí que veio a preocupação, às vezes, de uma das partes em querer se precaver, falar, bom, antes que venham falar que tem união estável, eu vou fazer aqui um contrato. Tem uma pergunta antes, gente, porque, olha, é sobre isso, minha gente, eu estou muito em sintonia. Porque eu vou ler, então, para vocês entenderem, porque, gente, antigamente era de um jeito e hoje é totalmente diferente. Um acordo pré-nupcial ou pacto antenupcial. Antenupcial? Tá certo isso?
É um contrato que o casal firma antes do casamento para definir as regras de gestão de divisão de bens. Circulou na internet que Gustavo Lima e Andressa Suíta assinaram o contrato pré-nupcial que continha até uma cláusula delicada que tratava de traição. Como é que funciona isso, doutor? E depois tem uma pergunta sobre isso. O contrato antinupcial, ou seja, é antes das núpcias, antes de você casar, você escreve o que você quiser. Então você pode já escrever, já pode dividir os bens ali. Fala, olha, se a gente se separar daqui a um tempo, você vai ficar com tanto, eu vou ficar com tanto. Tem um caso muito famoso, que eu não posso falar o nome aqui, mas é uma cantora muito famosa que se separou de uma pessoa que era bilionária, não era milionária, era bilionária. E já havia um pacto em que ele falou, não, se a gente se separar, você vai receber somente X milhões. Porque se fosse dividir o patrimônio, que era bilionário, dariam centenas de milhões. Então, ele já estabeleceu antes o quanto que é. Você já pode estabelecer tudo. Então, e hoje em dia, a cláusula de traição também existe. Você pode fazer um contrato dizendo o seguinte, olha, a parte que trai a outra vai pagar uma indenização de tanto. Ou não tem direito a nada, pode ser assim também. Adorei essa cláusula. Isso se tiver combinado, ou seja, se não tiver nada dito, não vai valer, porque para a justiça vale o regime de casamento, né? Como os bens estão estabelecidos ali. Agora, se você combinou antes, é um contrato entre as partes combinaram, se houver uma traição comprovada, essa traição pode ser indenizada. Ó, no caso, quando eu casei, porque assim, quando minha mãe casou, o que era certo era... O que era certo não, o que estava fácil ali no cartório era comunhão total de bens. Meus pais também casaram. Quando eu casei, já era comunhão parcial de bens. Então, mudou de lá pra cá. Mudou. Se eu quisesse comunhão, eu teria que fazer todo um processo. Isso. Por que também essa mudança? Se você não falar nada, né, hoje em dia é comunhão parcial de bens, ou seja, ele é o padrão. Padrãozão que explica pra gente. Foi definido isso na Constituição, que significa o seguinte, o que cada um tinha antes do casamento pertence a cada um. E o que vocês construírem juntos é dos dois. Né? Mesmo nesse regime, tem confusão. Sério? Porque a lei ela deixa brechas e você sempre confunde. Vou dar um exemplo para você. O casal tá junto, mas um dos dois jogou e ganhou na loteria durante o casamento. É dos dois? É dos dois ou é de um só? Porque a lei diz o seguinte, é dos dois desde que de comum esforço do casal. Ou seja, eles trabalharam, construíram tal. Por exemplo, você tem um marido que joga toda semana e ganha um prêmio. Ele joga porque ele aposta, porque ele paga, porque ele tem... É tanta coisa, quer dizer, advogado tem um trabalhão para fazer a separação. Então, no direito, quase nunca é uma coisa, não é uma ciência exata, não é assim o assado. Então, por um caso como esse, já dá uma discussão enorme. Nossa, doutor. E quando era união total, era tudo, independente se era antes de casar ou depois, vocês dividem tudo, era isso, Era né? muito mais fácil, né? Era muito mais fácil. E separação total de bens? A separação total de bens, hoje em dia, quase não é mais usada, né? Separação total de bens quase não é mais usada, porque quando uma parte propõe para a outra, às vezes a gente tem cliente que inclusive é assim, ele não quer propor, ele quer casar, mas ele tem vergonha de propor a separação total. E daí ele pede para o advogado conversar, falar que tem um contratinho, etc. e tal. Muita gente não aceita, fala, então não tem amor, se você já está desconfiado, já está pensando no depois, tal, não sei o que lá. Mas se você pensar racionalmente, é uma coisa que não é injusta, é uma coisa que... Tudo é questão de se combinar. Combinado não é caro. Combinado não sai caro. Eu conheço uma pessoa que fez um contrato de namoro, porque é um cara, justamente, um empresário de sucesso, começou a namorar, já fez esse contrato de namoro. Mas, doutor, você já ouviu falar, doutor não, né, você que tá em casa, em contrato de namoro, justamente o que eu tô falando agora? Porque, assim, esse acordo visa deixar clara a intenção do casal, que nem o doutor explicou, diferenciando o namoro da união estável. A influenciadora Gabriele Miranda revelou em uma entrevista que tinha o contrato de namoro com o jogador da seleção brasileira, Endrick. Então vamos ver pra gente entender. Gente, tem tudo mesmo. Ó. Os namorados de comum acordo estabelecem as condições e termos deste contrato de namoro, firmando como instrumento de registro de seus compromissos durante o período de relacionamento afetivo. Quem escreveu você? Ela tem passou tudo. uma hora, eu fiquei Tem o nome dele, portador do CPF, não sei o que, derivado do namorado. Tem tudo, gente. Tem RG, tem tudo. Me deu uma Vamos lá, causa 1. Vou te bater. Os namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. Perfeito. Primeiro. Segundo, extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício,
Extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento. Arrasou. Sempre sair da rotina e criar algo para fazerem juntos na semana, somente os dois. Dizer eu te amo é obrigatório em qualquer situação. Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falho um pouco, tá? Ok, tá, beleza, kkk, 3K são proibidos. Não pode. Do lado é o namorado? Gente, mas o que é isso? O do lado é o namorado, que ele não tava muito feliz, né? Mas alguém tá feliz? Você não pode falar o quê, kkk? Que loucura, virou... Que isso? Tem cláusulas, tem contratos que são absurdos. chocada. Tem contratos que são absurdos. Eu sei porque a gente já teve que fazer alguns. Mas assim, você tem contratos em que é assim, olha, no armário da casa, no closet, a mulher vai ter 2/3 do espaço Não e o homem brinca. 1/3. Isso tá já no contrato, porque eles querem evitar a briga pelo espaço no closet. Então Deus você do tem de céu. tudo. Agora, só falar, esse contrato de namoro do Hendrik é um contrato questionável e informal. Por quê? Porque quando ele fez esse contrato, ele era menor de idade. Ele não tinha capacidade de assinar. Então, na realidade, o que ele fez, acho que foi a própria assessoria dele, foi divulgar ao máximo esse contrato. E ela mesma admitir que tem um contrato, porque daí já passa a ser um contrato de namoro, ponto, tá? Entendi. Mas o certo é, se ele fez um compromisso menor de idade, quando ele vira maior de idade, ele tem que revalidar, ele tem que assinar novamente. Gente, a burocracia tá grande. Daqui a pouco vai ter contrato de ficante, contrato de conversante, né? Que você sabe que eu tenho conversante. Ó, a gente tem uma pergunta do Carlos Ferreira, de Recife. Ele acabou de mandar no nosso WhatsApp. Eu sempre tenho uma dificuldade. No nosso WhatsApp. Ele perguntou assim, ó. Depois de 8 anos morando juntos, tenho direito à parte dos bens mesmo sem estar casada? Casado, né? Casado. Então, doutor... 8 anos Muito não tem, tempo, não né? tem nem o que discutir. Até pela legislação anterior já teria, né? 8 anos é tudo. A legislação anterior falava concubinato, não sei se vocês lembram desse nome. Morou junto, depois de 2 anos é concubinato. Hoje é união estável, mas não precisa esperar 8 anos, óbvio que tem direito. Tem Perfeito. todo o direito do mundo. Mas tem possibilidade, né, doutor, de pessoas, vamos supor, vou dar o meu exemplo, né? O pai da minha filha, a gente morou juntos por 8 anos, nunca casamos oficialmente, Era a sua nem pergunta, assinamos. Não. Tá. E nem casamos oficialmente, nem fizemos união estável. Então, quando a gente se separou, mesmo com a filha, foi tudo amigável e não precisamos ir para a justiça, nesse caso específico. Sempre vai depender do casal. Né? Exato. Você pode ter qualquer coisa assinada, qualquer coisa feita. Se houver bom senso, se houver amizade, se houver uma separação amigável, não tem supera necessidade. tudo, não tem necessidade. Mas Hoje você pode fazer um divórcio sem advogado. Então você faz um divórcio, se você não tem filhos menores, você vai num cartório, né, do mesmo jeito que registrou a escritura lá de casamento ou de união, você vai lá e cancela. Então você basta ir ao cartório, e aí a burocracia nesse caso diminuiu, né? E está encerrado. Você não precisa mais de advogado, não precisa mais de nada. Quer dizer, só que por outro lado, isso é pouco utilizado, porque o que está aumentando é o número de pessoas que estão discutindo os bens, que estão discutindo pensão. Era isso que eu ia te perguntar, porque parece que aumentou muito mais, né? Aumentou Então... muito mais, porque hoje em dia, justamente, a pessoa que morou junto 3 meses, 6 meses, está discutindo. E quando tem filho, mais ainda, assim. Eu sei que o meu caso é uma exceção à regra, assim. O que eu vejo é muita briga quando tem filho. Tem mais uma dúvida do WhatsApp. Patrícia Duarte, de Brasília. Ela diz assim, comecei o processo de divórcio e meu ex não quer dividir os bens. Olha aí o que você falou. Posso resolver sem advogado? Então, aí existem algumas questões. Se o ex não quer dividir os bens, significa que não é amigável. Total. Então, ela vai precisar de um advogado, porque vai precisar de um processo que a gente chama de divórcio litigioso. Se o ex quisesse, como ela não tem filho, não tem nada, não precisaria do advogado. Quer dizer, você precisa do advogado quando vai ter a briga. Né? Agora, se as partes se acertaram, inclusive a primeira função do advogado em qualquer divórcio é botar os dois juntos numa mesa e falar, vocês não querem se Tentar acertar resolver, aqui? fazer um acordo, né? Porque vai custar, vai ter trabalho para todo mundo. Então, Não se assim, custa, viu? E o tempo também, né? É o dinheiro, porque você tem que pagar. O tempo, é A muita dor de cabeça, uma coisa, situação que desgaste, fica ali, né? um O desgaste emocional, Porque emocional. quando você vai para uma briga, aí começa o tal de um falar do outro. E aí, às vezes, a coisa chega num ponto que você fala, não tem mais volta. Porque começa a acusação leve, vai indo acusação, chega uma hora que você fala, não vai dar para voltar, porque todo mundo já xingou tanto todo mundo que... Já perdeu o respeito, né?
E doutor, casar no civil faz diferença? Ou a união estável já garante os mesmos direitos? Porque é uma, né, a gente tem um casamento na igreja, casamento no... O casamento, sempre casar, já é assinar o contrato. Então, assinou o contrato, já está garantido, acabou ali, certo? Agora, morar junto, união estável, também vai dar os direitos, mas pode dar discussão, porque uma das partes pode falar, morou aqui, mas veio passar férias, morou aqui, mas era um convidado. Pode dar discussão, casamento não tem discussão, está assinado o contrato, acabou. Para quem vai casar, se você pudesse uma opinião de profissional, indicar qual regime que é o mais, o parcial de bens? O regime depende muito de como o casal se entende, mas o regime de comunhão parcial funciona, o regime de comunhão total, se houver uma sinergia, uma confiança entre eles, também funciona. Eu recomendo sempre a pessoa ainda a casar, porque casar é o contrato que não tem discussão, tá lá, né? E eu acho que tem um conselho que não é nem de advogado, que é o seguinte, né? Case e faça as coisas por amor, que você tem a chance de que as coisas deem certo. Se você já casar achando que só pensando nos bens, não vai dar certo. Você vai ter dor de cabeça. Por isso que eu fico meio assim, quando a pessoa já casa com separação total, porque eu falo, ela já tá casando, já pensando num futuro, entendeu? Mas eu acho que nesses casos, amiga, é uma situação que é fora da nossa bolha, porque a gente tá falando de gente com muitos bens, com muito dinheiro. Aí a gente eu sou Você é milionária, né? Então, você devia ter feito isso. É fora da nossa bolha, tá na bolha dela. Tá na bolha dela. Falando desses dias, essa pergunta, gente, vou assustar algumas pessoas, porque hoje em dia tem muito poliamor, relacionamento aberto. Essas coisas, gente, deve dar uma confundida nos advogados, porque se a pessoa é poliamor, então ela tem mais de um parceiro. Como que funciona? Todo mundo tem direito a tudo? Então, isso é, por exemplo, uma das coisas que a justiça agora está tendo que enfrentar. É possível uma pessoa ter mais de uma união estável ao mesmo tempo? Então, olha essa pergunta. E se mora juntos, Então, mora junto lá, fica 3 dias por semana na casa de um e fica 3 dias por semana na casa do outro. Aí como é que define? Então, isso a justiça, porque assim, as situações começam a acontecer na vida e demora um pouquinho, vão chegar na justiça. E a justiça vai ter que decidir. Então, nesse momento, está começando a se olhar para isso. A questão do trisal, a questão do poliamor, a questão do morou com mais de um. Porque você imaginou, se ela morou com mais de um, ela vai ter direito a metade daqui e depois mais metade dali, e como é que fica? Pois é. Né? E hoje em dia tem uns cuidados que são assim absurdos, porque você vê, por exemplo, essa diferença muitas vezes de patrimônio cria situações que assim, a pessoa vai na casa da outra, mas a outra não quer que se filme dentro da casa, não quer nem que a pessoa apareça dentro da casa. Nossa, gente, muita coisa. E quando a pessoa aparece dentro da casa, ela quer ficar escondida, ela não quer aparecer junto. Porque seria uma prova de que... Então tudo vira um jogo, e aí que eu falo, aí vai virando um jogo só meio jurídico, né? E aí esquece, aí vai, e o amor fica em segundo plano. Né? Fica pra lá, né? Tem mais uma dúvida, mais uma pergunta pra fazer, que chegou no nosso WhatsApp. Mas só quero lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, no @amanhã com você. Todo dia tem conteúdos, cortes aqui do programa, tá? O Fernando Almeida, de Campinas, diz assim: o contrato de namoro protege de uma ação de união estável, mesmo se o casal morar junto? Protege. Protege porque, assim, prevalece sempre para a lei o que está em um contrato. Então, ele fez um contrato dizendo que é namoro. A pessoa vai estar aqui em casa, mas tudo que a gente tem é namoro. A gente não tem nada além de namoro. Se a gente não tem nada além de namoro, está protegido. Se a pessoa reclamar união estável, que era o caso do Hendrick aí, ele tinha como defesa apresentar o contrato e falar que não, morava junto, mas era só namoro. Jamais a gente quis constituir família. Então, protege. E não importa o tempo. Mas estamos só no namoro há 15 anos, mas tem o contrato, é o que vale. Tem o contrato, acabou. Por isso, então, que as pessoas estão fazendo contrato pra tudo, porque elas estão se protegendo. Amiga, exatamente. Menino! Que babado! Mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Rogério Lima, de Belo Horizonte. Um mineirinho como eu, beijo pra Minas Gerais. É possível incluir cláusulas diferentes no regime de bens, como, por exemplo, cada um cuidar da própria empresa? Sim. Quando você vai fazer o contrato, que nem eu falei antes do casamento, ou da união estável, ele permite que você estabeleça a regra. Vocês dois podem fazer a regra, né? Vocês podem fazer qualquer regra, desde que não seja, obviamente, ilegal. Vocês não vão... Mas feito a regra da forma legal, você pode partilhar, falar, olha,
Cada um vai ter a sua conta autônoma, cada um vai ter a sua empresa de forma autônoma, ninguém vai entrar no patrimônio do outro. Tudo isso pode estar estabelecido. Tá? E agora, existem cláusulas muito curiosas, que nem a gente já viu aí, cláusulas de que não pode falar, tem cláusula que... Absurdo. Tem cláusula de contrato de gente famosa, que diz o seguinte, que fala para a mulher que ela não pode ter um personal homem, então escolhe até o sexo do personal. Tem cláusula que diz com quem ela pode conversar, tem cláusulas que diz assim... Que... A gente é uma prisão, mas aí não é relacionamento, é uma prisão. Exatamente. Por isso que vai virando tudo contrato. Por isso que as coisas não dão certo. Quando você começa a colocar regras e transformar tudo só numa relação jurídica, é óbvio que não vai dar certo. Perde a relação. E antigamente a gente resolvia isso tete a tete, né, os dois, o relacionamento em si, não chamar um advogado pra gente. Falando em brigas, em desentendimentos e divórcios, agora tem uma moda nova, né? Depois do chá revelação, veio a festa de divórcio. Você viu isso já, doutor? Vi. Você viu, Thaisa? Porque a gente falou aqui que em 2024 foram feitos 441 mil divórcios no Brasil. Tem muita gente querendo comemorar esse momento. É sério? Uhum. Gente, uma dessas pessoas é a jornalista Meg Souza. Olha o que ela falou. Eu fiquei sabendo sobre festas de divórcio fora do Brasil, né, no exterior, umas festas grandiosas e bem animadas. Então resolvi fazer a minha, no mesmo formato que é feito lá fora. É como se fosse uma festa de casamento, só que com alguns itens curiosos, como o bolo separado ao meio, o bem separado ao invés do bem casado, os rituais de passagem, como a quebra da aliança. As pessoas hoje, elas procuram muito festas de divórcio por conta da libertação mesmo, dessa mudança de ciclo, né? O novo ciclo, essa ressignificação da dor e do luto. Então, hoje em dia, as pessoas, elas não querem mais sofrer tanto com o divórcio, com a separação, e querem, né, seguir a vida de uma forma mais leve, mais branda. Então, a festa de divórcio é para isso, é para trazer mais felicidade, concluir um ciclo e o recomeço do outro. Antes do doutor comentar, tem mais uma festa de divórcio. Eu estou passada, gente, eu não sabia dessa informação. Vocês sabiam? Comenta no nosso Insta, Manhã com Você. Roda aí. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio. Olá, galera. Vou mostrar pra vocês como foi o meu divórcio. Thaisa tá rindo de desespero aqui. A Thaisa rindo de desespero. Estou passada. Eu quero até dar a minha opinião rapidinho. Eu vi uma vez um casal que se separou super bem, porque eles continuaram muito amigos. E aí eles foram juntos comemorar com os amigos e tal. Doutor, o que você acha disso? Eu acho que assim, se você está comemorando, é porque você está muito alegre. Você está comemorando algo, né? Então o relacionamento realmente não era muito bom. Isso é um ponto, né? O segundo é que tem uma indústria de festas, né? Que você sempre está vendendo festa para alguma coisa, né? Mas eu acho esquisito, eu acho estranho. Eu acho que se eu passo um relacionamento com uma pessoa e mesmo quando eu termine, é lógico, a gente continua amigo, etc e tal, mas eu acho... Mesmo assim tem dor, mesmo assim é difícil, não chega a ponto de comemorar. Pode chegar a ponto de sair para jantar com os amigos. Comemorar, assim, é complicado, né? Doutor, foi maravilhoso. Quero deixar aqui, ó, meu realmente muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Deixe suas redes sociais pra galera. Minhas redes sociais é Francisco Gomes ADV. E eu estou em todas as redes sociais com o mesmo endereço, Francisco Gomes ADV. O prazer foi meu, sempre ótimo estar aqui. Francisco. Já sou da casa, né? Já é. É só avisar que tá voltando aqui pra ti. Bom, tá bom. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Siga a gente nas redes sociais, lá no Manhã com Você, @Manhã com Você. Continue aqui na Rede TV. A gente se vê segunda a sexta, às 10 da manhã. Um beijo, um ótimo dia. Beijo, riquezas. Deus abençoe. Fiquem com Deus.